Bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Espero que o final de semana tenha sido bom, que o final de semana tenha sido compartilhado com a sua família, com as pessoas que você ama, tá? E vamos então começar a nossa aula com o livro da Escola da Inteligência, na aula 3, lição 3, página 130, tá bom? Vamos aí ao último tópico sobre o hábito da leitura. E hoje, os nossos amigos da Escola da Inteligência vão nos falar um pouquinho mais do porquê de ser tão importante o hábito da leitura, né? Eles dizem assim que nós não nascemos nem lendo, nem tampouco falando, né? A gente vai desenvolvendo. E assim como é importante as outras habilidades, como aprender a falar, aprender a escrever, a leitura é um hábito muito importante para que a gente possa aprender conhecimento, né? Eu quero compartilhar com vocês a minha história de estudante, né, da vida de estudante, até meus 27 anos. Olha só, eu sou nascida em uma família pobre, com 5 filhos. Meus pais tiveram 5 filhos. Hoje em dia, seus pais têm 1, 2 no máximo, né? Então, meus pais tiveram 5. E aí, eles sempre prezaram para que a gente estudasse, né? Então, eles sempre viram a importância do estudo e nós sempre, né, desde da idade escolar, nós estivemos matriculados, tínhamos lá o nosso material humilde, mas era, né, o necessário e tudo mais. E assim a gente seguia. Eu, até os 7 anos, eu amava estudar. Muito, 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 muito. E eu tinha prazer em ir para a escola, em tudo. E com 7 anos eu desenvolvi uma doença, chamada epilepsia. É uma doença neurodegenerativa. Ou seja, o meu cérebro, ele estava perdendo algumas funções, né? Então eu dava ali umas convulsões e o meu rosto, ele se desfigurava, assim, ficava diferente. E os meus colegas da escola começaram a me tratar com bullying, né? Na época eu nem sabia que era bullying. E aí eu comecei a não gostar de ir pra escola. Porque não era legal, né? Você chegar num lugar onde as pessoas iam te maltratar, ia te chamar de doida, de chamar de esquisita e coisas nesse sentido. E aí eu não gostava mais, mas eu ia, porque minha mãe mandava, porque meu pai mandava e tudo mais. Eu ia. E isso perdurou, né, a minha adolescência. Eu reprovei alguns anos exatamente por conta da doença, então eu não frequentava a escola normalmente, eu não tinha, às vezes eu estava internada, ou às vezes eu não tinha vontade e muito medicada, não queria ir para a escola porque eu ficava lá no mundo da lua muito medicada. E isso é na adolescência, né? Quando eu cheguei no primeiro ano do ensino médio, eu já estava atrasado, muito atrasado, acho que eu estava com 17 anos na idade de terminar. Aí eu comecei a trabalhar. Sempre gostei muito de ter o meu dinheiro, comecei a trabalhar, cuidar de criança dos vizinhos, assim, com 12 anos. E sempre gostei de ter o meu dinheiro, de ter minhas coisas e tudo mais, eu fui trabalhar. E aí eu trabalhava de dia e estudava de noite. Mas não deu muito certo, né? Foi pouco tempo, aí eu parei de estudar mesmo, não concluí o ensino médio. E fiquei trabalhando. Trabalhei muito tempo como babá, né? Então não tinha como eu trabalhar, eu estudar, porque aí eu viajava com as crianças, aí eu não estudava. E com 25 anos, eu voltei para a escola, para terminar o ensino médio. Só que eu queria terminar o ensino médio para dizer, eu terminei, né? Acabei, não vou estudar mais. E aí a minha irmã, caçula, né, que ela é mais nova que eu, 4 anos, ela entrou na faculdade. E ela tinha um prazer em estudar, tão lindo, sabe, assim. Ela ia para a faculdade, ela passava o dia inteiro lá e ela amava estudar. E aí eu olhava e falava, gente, que gracinha, né? E eu ficava muito feliz por ela. Mas eu não queria estudar ainda. E aí eu terminei o ensino médio
com 27 anos. Ou seja, 10 anos depois da idade. Tia, por que você demorou tanto? Então, primeiro por causa da doença, né? A tia reprovou alguns anos porque a tia não frequentava a escola normalmente, né? Igual vocês vão e tal, não frequentava. Porque eu pegava atestado, mas eu tinha perdido muita matéria, não conseguia recuperar e tal. Aí eu reprovava. E aí depois eu desisti de estudar, desisti da educação. E quando eu vi a minha irmã, que estudava com tanto gosto, eu me inspirei nela. Eu falei, poxa, será? E aí eu me matriculei num cursinho aqui na Federal. Tá, eu já tinha terminado o ensino médio e aí eu matriculei num cursinho. E eu queria fazer pedagogia, já para trabalhar. Sempre dei aula, né, assim, no fundo de casa, na escolinha da igreja. Sempre amei dar aula, amei ser professora. E aí eu entrei no cursinho, eu conheci pessoas que me motivaram muito, 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 muito. Que me mostraram que a educação era para ser diferente, sabe? Era para dar vida. E foi lindo. Aí eu comecei a estudar, eu comecei a amar o que eu fazia. Eu já falei para vocês uma vez que teve uma matéria que para eu participar da aula, eu li um livro de 300 folhas. Porque a professora, no caso, pediu, a professora Ana, ela pediu a leitura de um livro de 300 folhas. E quando eu comecei a estudar, voltei a estudar, já não era pesado, porque aí a tia já estava bem, da saúde, a tia já tinha amadurecido várias ideias que deixavam ela triste, e aí já não era triste ir para a escola e para a faculdade, já era bom. E todas as experiências da faculdade foram boas, as viagens, né, os trabalhos de grupo. A gente tinha um amigo que a gente fazia tudo junto e era muito bom. E é muito bom. A educação, ela não te dá base só para a sua vida profissional. Ela te dá base para a vida, né, para tudo. E a leitura, ela se inclui nisso, né? A educação, ela está vinculada à leitura. A leitura, ela é um norte. Às vezes você se perde, né, em fazer algumas boas escolhas e quando você se reencontra e você percebe que você perdeu algumas coisas, e aí é onde você vai tentar recuperar, que foi o que eu tinha feito. Aí eu voltei para a faculdade, né, comecei a faculdade com 27, continuei trabalhando, né, como já continuei trabalhando na escola, não aqui na escola, em outras escolas. E aí eu terminei com 31. E hoje, se eu tivesse a oportunidade de ter estudado normalmente, sem ter reprovado, sem ter passado por essas coisas, eu faria muito, 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 muito melhor. Porque hoje a tia sabe quanto que perdeu. Eu sei que isso é papo de adulto. Que vocês precisam das experiências de vocês. E vai ser muito bom vocês terem essas experiências. Mas para que errar se você pode pegar o exemplo de alguém que errou e transformar a sua vida, né? Então eu quero deixar um pouquinho da minha história para vocês. E sobre tudo isso, na página 131, nós temos lá o caminho do hábito da leitura, né? Que são passos que a gente tem que fazer para criar esse hábito, né? Sabe escovar o dente? Todo dia você escova, por favor. E não era assim antes, né? Quando você era bebezinho, você não escovava. Quando você cresceu, que sua mãe te mostrou a importância de escovar o dentinho, então todo dia você escovava o dentinho, então você criou um hábito. Então tem pessoas que levantam e já escovam o dente, outras pessoas que escovam antes de deitar e aí tomam café para depois escovar, mas todo mundo tem um hábito de escovação. A leitura é igualzinho.
A gente precisa criar esse hábito e tem uns passos que a gente pode seguir para que seja mais fácil criar. Vamos lá, página 131, leiam comigo. Lê ao menos um pouquinho todos os dias. Então, eu diria que antes disso daqui, eu diria que você escolher coisas que você goste de ler. Antes de você partir para as coisas que você precisa ler, né, que aí é o conteúdo programático, o conteúdo escolar e tudo mais, você escolher coisas que você goste de ler. Então, lê pelo menos um pouquinho por dia daquilo que você gosta de ler. Outro passo, não desistir quando não conseguir entender o que está lendo, né? Muitas vezes a gente está lendo um livro, algo que tem palavras que são complicadas, que tem frases que deixam a gente meio confuso. Então, o que a gente tem que fazer? Parar, voltar um pouquinho, né, na leitura, retomar aquele pedaço que você ficou confuso. Se tiver alguma palavra lá que você não sabe, procurar no dicionário. Hoje, além do dicionário físico, nós temos o dicionário online. Então, tem várias formas de compreender, tá? Então, não desistir quando você não entender. Ficou confuso? Volta um pouquinho, retoma a leitura, tá? Lembrar que você tem um objetivo final. Ser uma amante da leitura. Gostar muito de leitura. Então, nosso objetivo final é gostar de ler. Não ler por obrigação, por imposição, porque a professora falou que tem que ler. Não. Eu vou ler porque eu gosto de ler. Igual a Júlia, que já leu esse livro todinho, né? Porque ela gosta de ler, né? Então, o nosso objetivo final é ler por vontade própria, porque a gente gosta. Entender que pensar e agir é diferente de só ter vontade. O que significa, né, isso? Por exemplo, eu sei que eu preciso escovar o dente. Porque se eu não escovar o dente, eu vou ficar banguela, meus dentes vão ficar podres, vou ficar, não é? Então, se eu não gosto de escovar, se eu acho a pasta de dente ruim, tudo posso achar. Mas eu sei que eu preciso escovar. Então, eu vou escovar. A mesma forma é a leitura. Você pode não gostar de início. Ler, chato ler. Mas aí você entende que você precisa, não entende? Você precisa ter o hábito da leitura, porque isso é importante para que você aprenda mais, para que você apreenda mais conhecimento. Então, mesmo que você não tiver com vontade, mas você pensa e você age, porque você entendeu que é necessário, tá? E agora, tem essas 4 linhas, que você vai pensar em mais um passo que é importante para que você aprenda e ter esse hábito de leitura. O meu passo importante é ler coisas que você gosta de ler. E o seu? Qual que é? Tá? Então, é isso na página 131. Vamos lá para a página 132. O conhecimento pode mudar a vida de uma pessoa. O conhecimento pode mudar o mundo. Foi o que eu acabei de falar, né? Sobre a questão da minha história enquanto estudante. O conhecimento, às vezes, ele é de alguma forma, quando a gente é criança, obrigado, né? Tipo assim, eu tenho que estudar, a mãe falou que eu tenho que sentar aqui e estudar, eu preciso estudar. Então você meio que despreza, né? Você faz ainda não gostando de fazer. Mas o conhecimento, ele muda vidas, né? Por exemplo, no caso da minha história que eu contei todinha, até então eu era babá, e não há vergonha nisso. A tia já trabalhou de várias coisas, a tia já trabalhou como faxineira, a tia já trabalhou de várias coisas. Mas e não há vergonha nisso. Mas quando eu entendi que eu precisava estudar e que o conhecimento poderia mudar a minha história, e que eu coloquei isso dentro de mim e falei, eu vou agir, eu vou estudar, então eu tive outras perspectivas. Ou seja, eu comecei a ver a minha vida de outra forma. Até então eu achava assim, vou ser babá, vou ganhar aqui esse salário, vou ajudar o papai, vou comprar minhas roupas e tá legal.
Não tinha aquela perspectiva de falar assim, ah, vou ter isso, vou querer ser aquilo, né? Não, eu só queria o básico, digamos assim. E não é vergonha, você não está dizendo, ah, minha mãe trabalha como babá, tia. Não é vergonha, jamais. Mas o conhecimento, ele nos dá outra visão. Ele nos faz pensar em outras possibilidades. E eu duvido que a sua mãe, o seu pai, mesmo que eles não tenham tido a oportunidade de estudar, não queira que você estude mais, tá? Então vamos lá. Diga lá, fala assim, eu sou apaixonado pelo conhecimento. Eu sou apaixonado por aprender. Por isso eu leio tanto. Ler já é um hábito, já é meu hábito. Então diga lá, não tem problema com o hábito da leitura. E todos eles vão falar um pouquinho para nós sobre isso, né? Sobre o fato do conhecimento mudar o mundo e as pessoas.